Estamos iniciando mais um podcast do portal piauihoje.com. Hoje nós vamos tratar de segurança pública, de combate ao crime. O nosso convidado é o advogado e secretário estadual da Segurança Pública, doutor Chico Lucas, ex-presidente da OAB, e uma pessoa que está demonstrando boas entregas, como diz na nova linguagem, né? Comigo aqui o professor Roberto John, que vai nos ajudar nessa entrevista. Eu sou Roberto John, jornalista e cientista político, e nós vamos tratar com o doutor Chico Lucas. Doutor, posso chamar só de Chico Lucas? Mas Chico Lucas, Só por Chico Lucas, favor, tá por bom? favor. Tudo bem? Tudo bacana, Luiz. Você esperava, doutor, ser secretário de segurança, sonhava com isso e terminou Rapaz, com um acidente. um acidente. Na verdade, eu fui convidado pelo governador Rafael para participar da campanha dele. Terminada a campanha, ele se debruçou sobre os temas principais, né? Saúde, educação e segurança. E o fato de eu ter sido policial rodoviário, também ser do sistema de justiça, ele achou por bem que eu poderia somar na Secretaria de Segurança Pública. Mas confesso que nunca foi um desejo, né? Até porque é uma missão muito dura, difícil, é um tema espinhoso, onde você trabalha todo dia com urgências e emergências. Então, todo dia você tem que estar preparado para alguma urgência que vai surgir. A experiência que a gente tinha é que o secretário de segurança eram pessoas, geralmente, coronéis, pessoas bem idosas. De repente, o governador coloca um jovem. Isso fez alguma diferença? Eu acho que eu trago outra visão de mundo, inclusive, Dan e Robert. No Brasil, eu sou o único secretário que não é policial. Então, todos os secretários são delegados ou coronéis. E essa visão de fora da polícia, eu acho que soma, principalmente, uma visão que seja da prevenção e do investimento em tecnologia. Eu acho que essas duas coisas são um olhar diferente que eu possa estar dizendo de contribuição para a Secretaria de Segurança Pública do Piauí e, no modo geral, do Brasil, quando eu participo de debates nacionais. O Piauí tem fronteiras enormes, né? Tanto do Rio como lá fora, pegando o Agreste e tudo. Vocês estão conseguindo lidar com isso, avançaram com relação a isso? Realmente, o Piauí é um estado, faz divisa, né, com Maranhão, Tocantins, Bahia, Pernambuco e Ceará, né? São 5 estados e a gente tem se preocupado, sim, principalmente com o estado da Bahia e do Ceará. São os estados que deixam um maior dilema, até porque a divisa do Ceará e da Bahia para a capital, Salvador e Fortaleza, é muito distante. Então, mas a gente tem conseguido olhar. Todavia, Roberto, o maior problema do Piauí, na verdade, ele está concentrado nas grandes cidades. Então, boa parte da violência ela está concentrada em Teresina e Parnaíba. Então, a gente olha assim para as divisas, uma atenção que a gente precisa dar, mas ainda a necessidade de um olhar mais atento, cada vez maior, é para as maiores cidades, principalmente região metropolitana de Teresina e região metropolitana de Parnaíba. É verdade que o crime organizado formal de São Paulo está aqui? Hoje, no Piauí, nós temos 3 facções criminosas atuando no Piauí, nenhuma do Piauí. Então, alguns estados do Nordeste têm facções próprias. As 3 principais facções que atuam no Piauí, uma é de São Paulo, que é o PCC, a outra é o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, e o Bonde dos 40, que é do Maranhão. Então, há sim essa atuação, mas nós estamos conseguindo debelar essa atuação, principalmente com as ações integradas da Polícia Civil e Polícia Militar, as prisões do Draco. O Draco já fez mais de 1.000 prisões. A Secretaria de Justiça também faz um trabalho importante, mantendo o sistema estabilizado, o sistema funcionando, apesar do aumento do número de presos. Então, isso tudo é uma atuação que tem sido uma constante aqui no Piauí. Claro que você já está com 2 anos, quase 2 anos na secretaria, já tem um mapa do que os crimes mais incidentes no Piauí. Que crimes mais ocorrem no Piauí? Luiz, a gente fez um estudo dentro lá da Secretaria de Segurança, chamado Núcleo de Ciências Aplicadas à Segurança Pública, que é o DATA-SSP. Então, a gente tem investido muito nessa questão da consolidação dos dados.
crime mais importante a ser combatido é o homicídio, que é Sim, o crime contra a vida. contra a vida, né? Que a gente chama até de MVI, que é morte violenta intencional. Que engloba o homicídio, o feminicídio, a lesão corporal seguida de morte, o latrocínio. Então, esses são os crimes que mais a gente tem controle, acompanhando diariamente todos os eventos que acontecem. O outro lado é o crime violento patrimonial, é o roubo, o furto. Esse também a gente tem combatido principalmente roubo de celular e de veículos. E de outra parte, um crime que é mais difícil de ser combatido e que precisa de uma atuação maior é o de gênero, né? Envolve essa violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, e necessita não só do aparelhamento das polícias, mas também de uma repensar os próprios fundamentos da nossa sociedade, que é machista, né? Que a gente tem um problema muito sério ainda das mortes de mulheres no âmbito das suas relações, né? Muitos feminicídios no Brasil, de modo geral, eles têm aumentado, apesar de toda conscientização que é feita, de todo o trabalho que é feito, ou seja, mesmo com investimento em prevenção, educação e conscientização, as violências de gênero continuam existindo, as mulheres continuam sendo mortas pelos seus companheiros. Eu falo nesses crimes aí que são mais combate, mas tem números mostrando se há redução nessas. Sim. Ora, no ano passado, nós reduzimos 10% as mortes violentas intencionais, é o todo, né? Uhum. O grosso é homicídio, 10%. Esse ano nós estamos numa queda de 12%. Então, ano passado, inclusive, nós conseguimos estar abaixo da média do Brasil. A média do Brasil é 22,8 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. O Piauí foi 22,5. Tinha sido 25,3 em 2022. Então, caiu de 25 para 22,5. Esse ano, a nossa ideia, a meta é que baixe de 20, né? Então, a gente quer sempre ter essa redução que a ONU ela coloca como uma estatística aceitável, porque você não acaba com a criminalidade, você diminui o número de crimes, 10. Então, a gente ainda vai estar quase o dobro do nível aceitável. Mas, mesmo sendo quase o dobro do que a ONU define como aceitável, nós somos o menor índice do Norte e Nordeste. No ano passado, por exemplo, as pessoas falam Goiás. A gente tem um índice menor do que o Goiás, de mortes violentas intencionais. E o Goiás disse que acabou com a criminalidade. Então, assim, isso com dados transparentes, com a gente tem um dos menores índices de mortalidade por intervenção policial e o menor número de mortes a esclarecer. A gente contabiliza todas as mortes violentas. A gente não esconde o número. Tem estado que é quase o dobro de mortes a esclarecer para cada homicídio. Então, tem gente que maqueia os dados e a gente é muito claro nos nossos dados. Está lá no Anuário da Segurança Pública, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós somos o menor índice do Norte e Nordeste e está em oitavo, menor do que alguns estados do Centro-Sul, menor do que Espírito Santo, menor que Rio de Janeiro, do que o Goiás e que o Mato Grosso. Então, a gente pede para os três do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas e Distrito Federal. A gente acompanha essa questão há algum tempo da segurança no Piauí e percebia-se até determinado tempo uma certa divergência ou competição entre as polícias. Observa-se, pelo menos à primeira vista e sem penetrar muito profundamente, que está tendo uma harmonia maior. Você conseguiu fazer isso, essa integração, será que o sucesso que você está tendo em conta disso aí, por conta de Polícia Civil, Polícia Militar, que havia uma disputa, você sabia que era questão mesmo de confronto praticamente em determinados momentos. Onde um entrava, o outro não entrava. Na verdade, a gente conseguiu essa integração, mas o mais importante é que eles começam também a maturidade institucional. Eles dois têm assento, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil na Constituição, cada um tem seu papel, né? Não tem o que competir. Uma é a polícia ostensiva, preventiva, a outra é a polícia judiciária, a polícia de investigação. Então, não tem sentido competir, né? Eles têm que trabalhar em conjunto, até porque o insucesso de um acaba refletindo no outro, né? Então, eu acho que hoje eles amadureceram institucionalmente, sim. Eu acho que sim. Eu acho que a nova geração, acho que 88,
né, quem administrava antes tinha sido contemporâneo da Constituição de 88. Os novos delegados, novos oficiais, eles já nascem no novo contexto. Então, eu acho que eles já entenderam o papel de cada instituição. Né? O Piauí vivia o terror do chamado crime organizado, em que tinha efetivamente a participação de policiais civis e militares. Essa característica do crime com a participação de agentes do poder público continua, ainda existe? Você diria que o crime organizado ainda tem alguns ramais? Esse é o maior problema hoje que a gente enfrenta, esse medo do Estado paralelo, o Estado criminoso, as organizações criminosas assumirem algumas posições de poder dentro da estrutura oficial, institucional. Esse é um dos receios de todos os governadores, de todo mundo que trabalha com segurança pública. No Piauí, no passado, foi feito um trabalho muito bom, né? Teve o Robert Rios à frente, outros tantos, conseguiu tirar da polícia essas maçãs podres. E eu digo hoje que a nossa polícia é uma polícia profissional. Estou dizendo que no universo de pessoas sempre tem bons e ruins, mas que a orientação lá é pela probidade, pela seriedade, A gente tem poucos casos de corrupção na Polícia do Piauí e poucos casos de violência policial. Nós somos um estado com o menor índice de letalidade policial. Então, isso mostra que ele está cada vez mais se profissionalizando. Significa dizer que a gente vai poder dormir? Não. A gente vai ter que ficar atento. Né? Sempre. E, na verdade, sempre alerta porque o policial, como qualquer outra profissão, é feita de uma matéria chamada ser humano. E todo ser humano é falha, é corruptível. Então, não vamos achar que tem corporação que é mais ou menos. É porque ele é policial, é porque ele é magistrado, é porque ele é Ministério Público, é porque ele é médico, é porque ele é gari. Todo ser humano pode ser corrompido, como também tem gente que é muito séria. Então, o que tem que existir é as instituições funcionando para tirar aqueles que enveredem pelo caminho errado. Como é que está o processo de humanização, que tinha todo um projeto da questão de direitos humanos para os policiais formando militares? E aí já vincula uma coisa que está acontecendo agora com relação ao pessoal da igualdade racial. Tem um programa, né, da Polícia Militar para esse coisa. Mas ele pega a primeira parte da questão de direitos humanos, tem curso para isso, está tendo aulas, formação? Sim, a gente tem um programa de formação antirracista, temos o protocolo LGBT, a gente tem toda uma preocupação, inclusive saiu um número recente, o Piauí, pra você ter ideia, no ano passado morreram 27 pessoas, 23 pessoas em intervenção policial, né? Enquanto alguns estados foram mais de 1.000. E a proporção de negros foi de 74%. Dessas vítimas. Mesmo sendo muito pouco, 74%. Sendo que no IBGE a proporção é 77%. Mesmo sendo muitos os negros, ainda é menor do que a proporção média. O que a gente quer é zerar. Zerar o número de mortes por intervenção policial. É o objetivo, como também zerar o número de homicídios. Só que isso a gente sabe que é difícil, mas a gente tem diminuído. Diminuiu de 2022 para 2023. Esse ano a gente está diminuindo mais ainda. Então, a polícia do Piauí ela é pouco violenta e, comparado com os outros estados, os nossos números são muito, muito, muito melhores. Sim, assim, é uma distorção. Se vocês pesquisarem, tem estado que morreu mais de 1.000, vários. Então, o Piauí foram 23 ano passado. Esse ano ainda nós estamos com um número abaixo de 20. E nos deixa muito felizes, porque a nossa diretriz é usar menos da violência e mais da inteligência. A Câmara, sim. Você é a favor, professor? Não, eu sou a favor, a gente está comprando. Na verdade, a gente esperou a regulamentação federal, aí quando o governo federal regulamentou, a gente está recebendo agora 130 as primeiras. Compramos também equipamentos não letais, que é o taser, que é o DualShock. Nós vamos cada vez mais reforçar e utilizar alguns instrumentos não letais. Acho que tem alguns polícias que, para enfrentar o crime organizado, tem que usar mais no trânsito, em outros tipos de abordagem, vai usar mais Maria da Penha, esse tipo de arma. O uso da Câmara é uma polêmica nacional. Por que há essa polêmica, secretário? Olha, no primeiro momento ele era defendido pelas polícias. Na verdade, no mundo se usa, nos Estados Unidos se usa. Então, em vários lugares do mundo, ele traz uma segurança para o policial. Então, um bom policial, ele não é contra o uso da câmera, porque ele sabe que quando ele for
acusado de alguma conduta infracional, ele vai ter lá o vídeo para Uma trazer a defesa, prova, né? né? Então a gente quer, inclusive, por exemplo, a gente está colocando no trânsito, porque do mesmo jeito que nós temos problema, às vezes, do policial, mas também nós temos usuários que querem subornar, usuários que são truculentos, são agressivos. Então, a câmera protege também o policial de denúncias que sejam caluniosas. Por isso que aqui no Piauí não tem essa resistência. Tem muita punição, secretário, de policiais nesses 2 anos? Muita gente não tem tergiversado. Chegou uma denúncia, a gente caminha muito com seriedade. Tem número, secretário? Quantos policiais militares? Eu posso lhe passar assim, mas a gente... O policial militar, ele é diferente. Sim. Ele tem uma justiça própria e tem uma legislação própria. Na Polícia Civil, nós podemos demitir porque eles estão dentro da legislação civil, lei do servidor público. Tem algumas infrações que são típicas, mas nós temos... eu vou lhe passar todos os números. Delegados já foram demitidos, peritos, agentes e policiais também. Só que o policial, ele, por ter um Código Penal Militar, um Código de Processo Penal Militar, uma Justiça Militar, ele tem ritos próprios e ele obedece a outras regras e eu não julgo-os. Quem julga é o governador, está na lei, entendeu? Então eu julgo os policiais civis, mas a Polícia Militar é o governador. E o governador tem um projeto belíssimo e de grande envergadura para o litoral do Piauí. Queremos fazer dali um espaço para o mundo, né? Mas o crime organizado e a violência ali pegando desde Parnaíba até chegar da praia, nos últimos tempos foi muito forte, diminuiu um pouco. É uma intervenção de vocês? Como é que está isso lá? Nós temos hoje a PICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que tem Polícia Militar, Polícia Federal, coordena, rodoviária, Federal? todo mundo. E hoje a maior queda no número de homicídios foi em Parnaíba. Né? Mas já temos uma queda considerável, mas a gente vai continuar essa caminhada de combater os homicídios. De fato, lá teve uma disputa. Grilagem, né, secretário? Grilagem de terra, invasão. Não é facção, não, mas é facção. Mas lá o consumo de droga é mais rentável, né? Um turista, tem dólar, tem Lençóis Maranhenses, Delta, Barra Grande, Jericoacoara. O litoral oeste do Ceará, ele passa por um momento de dificuldade, como a gente também. É tudo conectado, na região do Maranhão também, por conta do tráfico internacional. Internacional. Porque, por exemplo, no período de julho, você tem período dos ventos, e gente do mundo todo. Então, onde tem dinheiro, do jeito que tem hotelaria, restaurante, tem um comércio ilegal de droga. Então, tem alguém que lucra e esse comércio é disputado. Tem um perfil dos criminosos do Piauí, assim. Os criminosos são de faixa etária tal, de ramo social tal, de área social. Não. Boa parte das vítimas tem movimento no mundo do crime. É uma coisa que a gente fala. Agora, o perfil dos criminosos, uma coisa é certa, eles são jovens. Né? Então, eles são jovens. Baixa escolaridade. E geralmente são pessoas de renda mais baixa. Só que aí tem um debate. É o fato da pessoa ser de baixa renda que ela vai entrar no mundo do crime. É aquele debate, né? Então, tudo está sendo muito estudado e discutido para... A gente evita falar... Existe aquela discussão até lambrosiana, né? Eles têm um perfil do criminoso. Não tem isso. Né? Não tem um perfil do criminoso. Mas a gente vê que, geralmente, são homens jovens. Eu acho que eles estão mais suscetíveis a participar de violência, né? Eles têm mais testosterona. Mais estímulo também. Cara, o uso de tecnologias, o senhor fala muito, o senhor viaja muito na questão das comunicações também, o uso das redes sociais. Como a segurança, o senhor tem usado essa influência das redes sociais para conversar com os jovens sobre essa segurança e sobre o combate ao crime? Entender, eu acho que está nesse processo, né, de compreender as redes sociais. Nós investimos muito no WhatsApp, no Instagram, justamente compartilhando as nossas informações, mas nos servindo principalmente de parceiros como o Piauí hoje, como tantos outros, para divulgar as ações da Secretaria de Segurança. Então, a gente está nesse desafio, né, Brandão, de aprender. Eu acho que todo mundo
esse mundo novo, né? Até alguns anos atrás, todo mundo comprava um jornal, assistia televisão. Depois a Hoje gente acabou. começou a ler o portal. Hoje a Agora- gente passa mais de 50% da nossa vida No conectado, né? Eu acho que a gente está tentando aprender, né? Como é que funciona. É outra linguagem. É outra linguagem. Antigamente, você não tinha, dos anos 80 para lá, você não existia internet. Então, não existia uma coisa, internet, você convivia com seus vizinhos, amigos, familiares. Hoje Hoje você nem passa confunde. mais tempo conversando com gente que você nem conhece. A segurança conseguiu mapear rotas de droga, porque hoje qualquer município do Piauí você encontra crianças e jovens com algum tipo de droga. Ela está entrando por vários. Você já tem um certo mapeamento dela. Eu sei que houve um combate bom, vocês conseguiram avançar muito. Vocês têm isso um pouco, Tem, pelo menos um temos. mapeamento, E que a inteligência consiga. justiça seja feita, quem faz isso muito bem é a Polícia Rodoviária Federal. A gente é parceiro dela. Temos muitos cães farejadores, é imprescindível o uso deles. E vez ou outra, eu acho que vocês noticiam, pegando 50 quilos de maconha, não sei quanto. Então, ali é fruto de um trabalho de inteligência, que a gente não pode dizer o mapeamento das rotas, mas a Eu polícia, sei, mas tem isso. a Polícia Rodoviária, principalmente, ela faz o mapeamento do fluxo, o cara que sai lá de um estado para o outro, aí ele vai vendo, por isso que não é à toa, você pegou um carro que tem 200 quilos de maconha, ali já tinha todo um trabalho de inteligência envolvido, não é aleatório, não. Secretário, tem uma coisa, um item, né, um fator aí que tornou o secretário Chico Lucas conhecido nacionalmente, no Jornal Nacional, a devolução de celular, né? Isso lhe vai e desce? Como é que está sendo esse trabalho? A gente fica feliz de uma tecnologia piauiense ter sido adotada. São vários. Na verdade, eu sou mais comprometido com o resultado. Então, resolvi um problema, assim, vamos dizer. Fico feliz, mas não fico envaidecido, porque tem tantos outros problemas, né? Essa mesma política dos celulares, se eu sou com um carro, dá para fazer com a moto? A gente está estudando com um carro já, são rastreados. Motos, principalmente. Carro, o número de roubo de carro é muito pequeno. Geralmente, o roubo de carro está atrelado a outros crimes de ordem patrimonial. O que é? O cara rouba o carro para fazer pequenos assaltos e depois ele o carro. O nosso problema ainda é moto, mas a gente está conseguindo. A gente já fez em várias cidades do interior do Piauí a operação rastreada, onde a gente monitora as motos, junto até com a Polícia Rodoviária também, com a Polícia Civil e Militar, e vai nas lojas que vendem peças desmanchadas, né? Então, basicamente, a gente tem Draco e BHVP combatendo os homicídios, subvenção operações com celulares. Hoje mesmo, o secretário de Manaus me mandou aqui do Amazonas, e lá eles conseguiram reduzir 50% o roubo de celulares, porque eles adotaram o sistema. Então, assim, ele me mandou, é fusivo. Cara, que bacana, conseguimos. Que é demais, estamos juntos. O objetivo é todo mundo conseguir. E as armas, secretário? Tem muito comércio, muita arma ilegal ainda entrando? Na verdade, o que ainda está com problema é jeito de arma de fabricação caseira. A gente até já desmanchou está acontecendo aqui? Tem. Eles fazem com metalon, né? Eles usassem essa inteligência para fazer, eles virariam até industriais. Então tem muita arma caseira. Arma mesmo, a gente já conseguiu tirar boa para a circulação, mas sempre eles vão simulacro, né, que chama, eles fazem com cano e vão montando. Mas a gente tem esse trabalho contínuo. Mas a arma mesmo oficial, aquela que vem numerada das fábricas registradas, isso ainda... Felizmente, o Piauí ainda não é rota do tráfico de armas. Ainda você tem uma concentração dessas armas no centro-sul, principalmente em Rio, São Paulo, né? Os portos de Santos é um porto de entrada. Fortaleza está começando a sofrer isso, conta de Pecém. A gente ainda não tem esse problema. Vez ou outra, nós pegamos um fuzil, mas não é algo tão comum como em outros estados. Eu tenho uma coisa que me incomoda. De vez em quando eu ouço na televisão uma entrevista de alguém, algum policial, inclusive, falando assim, olha, teve um crime lá na Santa Maria da Codipe, lá na periferia, que geralmente ocorre aqueles crimes violentos. Teve um crime lá, dois caras numa moto atiraram e mataram o cara. Mas aí o cara vai lá e diz, mas o cara que morreu lá era envolvido
com facção, com crime, com lance de droga, com tráfico de droga. E o cara que matou também não é criminoso? Sim. Não é preconceito isso? Não, eu não vou investigar porque o cara lá é envolvido com crime. Não, mas é investigado. Todo homicídio a gente está tentando justamente criar um índice até nacional de elucidação dos homicídios. Todos são. Quando a gente fala da questão da vítima, que boa parte delas tem envolvimento com o mundo do crime, é sobre a necessidade de manter alguns presos. Ou seja, a pessoa que comete um crime, tentou matar outra, se ela fica presa respondendo ao crime, ela responde, ela sendo julgada, ela tem mais chance de sobreviver. Aí ela sai, aquele ciclo da violência, da vingança, que motiva. Então, eu tentei matar um adversário, ele vai tentar me matar e fica nesse... Então, assim, o que impede vamos manter esses que são violentos encarcerados. Não é o criminoso esporádico, é o quanto mais, o habitual, violento, o que não tem nada a perder e que não dá valor nenhum à vida. Aqui foi criada uma penitenciária especializada para isso, para esse tipo de... Está sendo concluída lá em Buriti dos Lopes, onde segurança máxima. Agora tem uma outra coisa diante disso aí, porque você é operador de justiça também, e a grande reclamação popular assim, de que a polícia prende e a justiça... Esse dilema pode ser resolvido algum dia? A polícia prende e a justiça só. Porque um operador de justiça sabe, e é uma questão que você pensando assim, sem muito estudo, você fica assim meio preocupado. Isso é a verdade absoluta. O que é isso? Eu acho que o mais importante era que as pessoas respondessem pelos seus crimes, julgassem os processos. Nós temos mais da metade dos presos no Piauí presos provisoriamente. Ainda, né? Ainda, isso é ruim. Por isso é que as pessoas querem essa sensação. Então, a gente tem que conversar no tribunal. O tribunal tem feito algumas mudanças, criou outras varas criminais para julgar os processos. Ou seja, a pessoa ter responsabilidade pelo crime que ela cometeu, para que ela não fique presa provisoriamente. Não teria uma coisa mais profunda de uma reforma na questão da legislação, não, da própria questão criminal e da legislação? Esse é o tema que... Porque é uma superposição, uma vai e outra, e aí não tem fim. Os governadores apresentaram várias propostas. Nesse sentido, tem uma discussão? Olha, o CONSUD, que é o Conselho dos Governadores do Sul e do Sudeste, apresentou uma série de propostas. E agora o governo federal apresentou a PEC da segurança pública. E o que foi dito lá é que não é só uma mudança constitucional, mas que haja uma mudança também na legislação penal e processual penal. Porque há um sentimento por parte das autoridades policiais, e eu agora estou nessa posição, melhor, né, essa realmente desestimulante enxugar gelo, porque você prende uma pessoa, ela depois é solta, prende de novo. Então... E diz que alguns meliantes vai dizer assim, eu estou solto amanhã. E, infelizmente, isso cria um clima de desmotivação das forças policiais, porque é como se o aparato policial não tivesse tendo êxito no seu objetivo. O portal aqui é de direitos humanos, né? Mas é uma coisa estranha, sabe? Essa coisa esse ciclo, e a pessoa acha que pode fazer. Olha, isso eu acho que é um debate que a esquerda tem que enfrentar. Eu também sou de esquerda, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? Mas a gente tem uma visão de direitos humanos e nós somos totalmente a favor de direitos humanos. Mas o criminoso violento, não tem como. Ele é o que mais atenta contra os direitos humanos, porque ele, ao disseminar o medo, ele provoca limites à liberdade de vir, à vida. Então, se a gente não entender que o crime organizado é nosso adversário, a gente vai continuar entrando num discurso muito difícil. Então, o trabalhador, ele quer andar tranquilamente pelas ruas da sua cidade. Forma dessa tem que ter. Então, assim, a gente não pode achar... Os direitos humanos é ele ser preso, responder o processo de maneira digna, um processo justo, transparente, em que o contraditório com defesa seja garantido. Mas que ele pague pelo crime que ele cometeu e fique preso. Agora, ele matar uma pessoa e não responder, isso não é direito humano. Isso é muito ruim e traz para as pessoas uma sensação de insegurança exatamente e frustra os direitos humanos.
Agora, Teresina tem área de exclusão. E falava outro dia, não é possível, área de exclusão que você não entra. Não tem um lugar em Eles Teresina. falaram naquela região lá da Santa Maria e ali, aquele perto da Avião, por ali, tem uma Vale do comunidade. Gavião? Uma comunidade ali. Nenhuma, todos os lugares da polícia entra. Aqui não Não. tem. Até por uma questão básica. Nossa topografia ajuda. Ajuda, A exatamente. gente não tem morro. Não tem aqui. morro. O morro dificulta. Então, não tem um lugar, lógico, tem lugares que são mais suscetíveis à violência, mas não, o Estado não existe um lugar onde o Estado não tenha controle. Tem lugares onde o Estado ele não está tão presente, mas ausente como em alguns outros estados não temos. Com relação à polícia, tudo, mas estou lendo a população, que tem uma certa. Não chegou ainda a pedágio, mas que tem uma certa dificuldade, ou então Foi a regra, licença para regra. poder entrar. Aí não tem esse controle. Você tem facções Alguns- que dominam o comércio ilegal, mas não tem gato net, não tem Não tem, controle, não tem controle da venda de De venda de gás. gás, essas do coisas não existem. transporte. Não. Vocês estão Não atentos. tem nem transporte. Vocês estão atentos para isso, não atentos para essas questões. Pegar Qualquer o coisa Rio, o transporte de van. Né? é todo É dominado. controlado. Aqui não Aquele não tem jeito nenhum. Vai controlar, se não tem nem o que controlar. Então, não tem isso. Nós Entendeu? estamos aqui caminhando lá para o encerramento do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast com o secretário. E no início eu fiz a pergunta, ele imaginava ele está para a Secretaria de Segurança. Mas aí o secretário Chico Lucas também entrou para a política, né? Lá quando foi candidato na OAB e agora a política partidária mesmo. Pensava nisso já? Né? Não, na verdade, eu fui candidato a uma OAB, prometi não ser candidato à reeleição, nem a nada, cumpri minha promessa. E eu estou aqui como gestor, né? Você está me botando como político. Mas não tem nenhuma pretensão? Né? Não, Não há tem um como compromisso não do ter. governador de nós não sermos candidatos ao deputado estadual nem federal. É um compromisso que ele celebrou com o secretário das Com todos os pastas mais secretários importantes. que Então, a gente não é cabe isso. candidato. É a pensar? É uma coisa a se discutir, mas hoje não Não faz é, parte do não está nosso... no teu horizonte. Não está, não. Mas a gente não pode também... Dizer, escapar. Mas, por outro lado, você está tendo uma visibilidade e também para dizer, de Está com uma eficácia liderança. jovem. bem importante, do ponto de vista da E segurança. também não pode se furtar, né? Na verdade, quando você deixa de participar do debate público, você Lógico. deixa que outros assumam e a gente tem que ter muita preocupação em quem vai assumir esse E o debate. que foi feito pode ser Desfeito. totalmente. Bom, nós estamos encerrando aqui nosso bate-papo com o secretário. Queria agradecer ao secretário Chico Lucas, ao Roberto John, pela essa entrevista também. Secretário, fique à vontade para a sua despedida. Eu queria agradecer de antemão. Eu que agradeço aqui ao pessoal do piauihoje.com, ao Brandão, que é um amigo de longa data, ao Roberto John, que é essa figura conhecida do público piauiense. Dizer que eu estou sempre à disposição para a gente debater e discutir. Eu fico muito feliz de estar participando hoje desse podcast e trouxe esclarecimentos sobre a nossa atuação e com certeza você aí vai ouvir e vai ter um pouco mais de conhecimento do que está sendo feito na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Obrigado.